Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 348 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 28 a 30 do livro do Êxodo. Nesses capítulos, como temos dito, Deus está dando a Moisés instruções para construir o tabernáculo, a casa em que Deus vai habitar no meio do seu povo de Israel. Será um grande progresso na história da redenção, porque depois do Jardim do Éden, essa é a primeira ocasião em que agora nós podemos dizer que Deus e o ser humano novamente estão morando juntos, próximos, geograficamente próximos. Deus está armando a sua tenda no meio das tendas do povo de Israel, e isso é maravilhoso. No entanto, Deus e o homem conviviam sem maiores problemas no Jardim do Éden, porque o homem era santo como Deus o é. Agora, porém, com homens pecadores, para que esse convívio seja possível, é necessário uma casa que proteja a humanidade da absoluta santidade de Deus. Por isso mesmo, tudo naquela casa tem que ser construído segundo o exato modelo que Deus deu a Moisés naqueles 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, depois de ter celebrado com o povo de Israel e com Deus a aliança que é registrada nos capítulos 19 a 24 do livro do Êxodo. No capítulo 28 especificamente, nós vamos ver Deus dando a Moisés instruções detalhadas sobre a roupa que Moisés deveria fazer para o seu irmão Arão, que a partir de então seria o sumo sacerdote, e também para os filhos de Arão. É dito algo muito interessante a respeito dessas roupas, que elas eram roupas sagradas e que também elas eram feitas para glória e para ornamento. Ou seja, aquelas roupas tinham o caráter especial de roupas santas, roupas que consagrariam Arão para o ofício de sacerdote, mas que também o enfeitariam para que ficasse claro a posição de prestígio e de glória que Arão teria no plano de Deus para o povo de Israel. Essas roupas, descritas no versículo 4 do capítulo 28 de Êxodo, incluem um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. E tudo isso parece muito estranho para nós, e ainda vai se falar de outras coisas aqui nos próximos versículos, a respeito de um calção, de uma diadema e de tudo mais. E afinal de contas, o que é isso? Quando a gente lê, a gente fica meio perdido. Mas o ponto é, a roupa de Arão era bem diferente da roupa dos demais sacerdotes para indicar o seu prestígio. Arão está nesse desenho que você visualiza agora na frente, e os demais sacerdotes usavam uma roupa toda branca com um cinto de 3 cores, azul, vermelho e roxo, cores que nós já analisamos no vídeo de ontem. O Deus celestial, o homem pecador e Deus encarnado em realeza são os fatos apontados por estas 3 cores específicas. Quando você olha aqui essa pequena ilustração, você percebe então uma roupa debaixo de tudo, a roupa branca, que seria como se fosse a primeira roupa sobre a pele de Arão, é a chamada de túnica. Depois vinha uma outra roupa azul, que é chamada de sobrepeliz. Por cima da sobrepeliz vinha uma outra roupa com fios azuis, vermelhos, roxos e também fios de ouro para a glória, chamada de estola sacerdotal. Por cima da estola viria o peitoral, e esse peitoral seria preso às ombreiras. A única coisa que está faltando explicar nesse desenho é que a sobrepeliz tinha na sua base inferior romãs e campainhas pregadas. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Então essa seria uma reconstrução possível da roupa de Arão. Muitas tentativas são apresentadas, porque afinal de contas nós não temos uma foto. Nós temos algumas descrições escritas e todas elas são em alguma medida imprecisas e em outra medida precisas também. Tá certo? Então todas essas reconstruções são possíveis. No ombro de Arão estavam as pedras que continham os 12 nomes das 12 tribos de Israel, conforme você vê no verso 12 do capítulo 28 e também no verso 21 do capítulo 28. Isso era para memória diante do Senhor, diz o verso 12, é que Arão levaria sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Israel, para deixar claro que ele estava representando o povo de Israel diante de Deus. Esses nomes estariam nos seus ombros. No peitoral
conforme nós vemos um pouco mais adiante, no verso 29 do capítulo 28, haveria também 12 pedras, segundo as 12 tribos, e esse seria uma nova forma de ilustrar o quanto Arão representava o povo de Israel. O verso 29 fala que ele traria no peitoral do juízo sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel quando entrassem no santuário para memória contínua diante do Senhor. Junto deste acessório, deste peitoral, estaria o Urim e o Tumim. Aí nós estamos entrando agora, conforme diz o verso 30 do capítulo 28, num terreno bastante nebuloso. Nós não sabemos o que é Urim e Tumim. Há algumas tentativas de reconstrução do que seria Urim e Tumim, algumas delas baseadas em etimologia. Urim e Tumim significam literalmente luzes e perfeição. Então alguns acreditam que essas duas pedrinhas que você está vendo aí em cima, logo acima das 12 pedras do peitoral, e entre as duas pedras dos ombros, que nesse desenho estão erradas porque elas deviam ser pretas, eram pedras de ônix, mas essas duas pedrinhas que estão ligadas por uma corrente, na concepção deste artista, seriam o Urim e o Tumim, luzes e perfeição. E alguns acham que quando se consultava Deus com essas pedras na mão, elas acendiam, luziam, mostrando a resposta do Senhor. O fato é que o Urim e Tumim com certeza era um instrumento que o sumo sacerdote tinha para consultar a vontade de Deus. Agora, o que era especificamente o Urim e Tumim, nós não sabemos. Há quem diga que o Urim e Tumim era um pergaminho que ficava guardado na parte de trás do peitoral. E que quando o sacerdote lia algumas das palavras deste pergaminho, algumas das letras das pedras do peitoral, as letras que continham o nome das tribos escritas em cada uma das pedras, que elas luziam, daí viriam as luzes, e com isso Deus falaria a resposta ao povo. O fato é que estamos diante de um grande mistério e é melhor não especular, só mostrando aos irmãos a título de curiosidade. Por fim, nós vemos lá no finalzinho do capítulo 28, a partir do verso 33, que na barra da sobrepeliz, Deus queria que Moisés fizesse para Arão umas campainhas de ouro com romãs intercaladas. E isso para que se ouvisse o sonido de Arão quando ele estivesse entrando no santuário diante de Deus, para que ele não morresse. Essas campainhas e romãs são muito interessantes. Essa pequena peça de madeira que você está vendo aí, é mínima, pequeno comprimento, foi encontrada lá em Jerusalém e parece ter pertencido ao templo de Salomão, e ela tem escrita no seu topo ali, talvez você consiga ver, santo aos sacerdotes para a casa de Yahvé, consagrado aos sacerdotes do templo. E aqui então você vê uma possível alusão aqui à roupa de Arão. Nós não sabemos qual era o uso exato desse artefato, mas podemos ter aqui uma possível referência de como seriam as romãs penduradas na roupa de Arão. Havia também campainhas, e essas campainhas eram para fazer barulho, para mostrar que o sumo sacerdote estava entrando na casa do Senhor. Ainda havia como uniforme de Arão uma lâmina de ouro puro que estava colocada sobre a sua testa. Às vezes essa lâmina é chamada de tiara, às vezes de diadema, na versão Almeida Revista e Atualizada apenas de lâmina de ouro. E ela teria uma inscrição, Santidade ao Senhor. Ela seria presa por uma fita azul na mitra, que nada mais é do que esse chapéu branco que vem por cima, e essa inscrição seria colocada sobre a cabeça de Arão para que ele estivesse sendo aceito perante Deus enquanto representava os filhos de Israel e na expiação das suas iniquidades. Aqui então você tem uma nova possibilidade. Aquela primeira descrição estava cheia de ornamentos, essa é uma lâmina mais simples, sem maiores ornamentações, mas nós não temos certeza exatamente de como seria uma ou como seria outra. E aqui então temos uma breve descrição das campainhas, uma possível maneira de representá-las aí. Vamos então agora ao capítulo 29. No capítulo 29, nós temos as cerimônias de consagração de Arão e de seus filhos para o sacerdócio. A ordem seria que primeiro eles fossem lavados com água
e que depois fossem vestidos das roupas especiais, para que depois fossem ungidos com um óleo especial e depois oferecessem-se sacrifícios para consagrá-los. A ordem, portanto, é lavar, vestir, ungir e consagrar. Aqui você tem uma representação de Moisés vestindo Arão e colocando a túnica, a mitra, sobre a sua cabeça. Aqui então você tem uma outra representação de Moisés ungindo Arão com o óleo da unção. Os seus filhos estão atrás aguardando a vez e os demais sacerdotes estão ali do lado ao fundo. Aqui você tem a ideia do sacrifício que foi feito por Arão e por seus filhos. Era necessário que eles colocassem as mãos sobre a cabeça do animal, representando assim uma transferência de pecados para aquele animal que morreria no lugar deles. Depois o sangue desse animal seria recolhido e passado sobre os chifres do altar, lembrando que os chifres são um símbolo de poder, não é? E o altar do holocausto era o altar onde uma vítima inocente sofria o juízo que o pecado merece. Então esse animal morreria naquele altar e o seu sangue seria passado nos chifres, a parte mais visível do altar, como que para mostrar para Deus uma prova da morte do animal. Aqui está o sangue do animal que morreu em nosso lugar. E então ficaria claro que aquele sacrifício teria em si poder para perdoar pecados por estar sendo feito de acordo com a vontade de Deus. Toda a gordura do animal seria queimado, não é? E esse seria um sacrifício pelo pecado. Depois de um sacrifício pelo pecado, que nós lemos aqui no verso 14 do capítulo 29, haveria um holocausto. Primeiro era sacrificado um animal para resolver o problema do pecado de Arão e de seus filhos. Depois era sacrificado um outro animal em holocausto para consagrar Arão e seus filhos ao sacerdócio. Não é para que eles adorassem a Deus e Deus então recebesse uma oferta deles. E por fim, era feito um sacrifício particular aqui, chamado de carneiro da consagração, no qual o sangue desse animal era passado também nos chifres do altar, como você está vendo nesse desenho aí, e também na ponta da orelha de Arão e na ponta do seu polegar e do seu dedão do pé. E isso tanto em Arão quanto em seus filhos. A ideia de que as extremidades do corpo representariam o corpo todo, e assim o sacrifício que tornava Arão puro para trabalhar como sacerdote era feito então por ele e por seus filhos, e dessa forma, com a passagem do sangue nas extremidades, tanto ele quanto seus filhos seriam considerados puros para trabalharem como sacerdotes. O final do capítulo 29 fala das ofertas contínuas que Deus receberia, de que todo o seu povo pela manhã e no crepúsculo ofereceria holocaustos continuamente no tabernáculo, que agora estava para ser erguido e no qual Arão e seus filhos trabalhariam como sacerdotes. E então no capítulo 30 nós temos mais móveis do tabernáculo sendo descritos. O capítulo 30 abre com o altar do incenso. Nesse altar, que tinha um côvado de largura, um côvado de comprimento, então era quadrado, como você vê aí, e 2 côvados de altura, cada côvado 45 centímetros, então ele tinha 90 centímetros de altura. Em cima desse altar você queimava incenso. O incenso nada mais é do que umas pedrinhas que podem ser amassadas e reduzidas a pó, que quando são queimadas liberam uma fumaça muito cheirosa, e isso era um jeito de adorar a Deus, tendo em vista que a fumaça sobe, e isso é um envio simbólico das coisas a Deus, do mesmo jeito que acontecia quando o animal era queimado no altar, porque a sua fumaça subia. Como é que você manda um animal para Deus? Como é que você eleva um animal até os céus? O único jeito é queimá-lo para ele virar fumaça e a fumaça subir até Deus. Da mesma forma era feito assim no altar do incenso. Só que esse altar era feito de ouro, ficava dentro do tabernáculo e nele não se queimava nenhum animal, apenas incenso. O altar feito de bronze, o altar do holocausto, era bem maior e ficava do lado de fora do tabernáculo, e nele só se queimavam animais, não se queimava incenso. Você tem outras representações aqui desse altar, conforme você pode ver nessas figuras, e nós também não podemos dizer qual delas é melhor do que a outra, porque nós não temos todos os detalhes. Apenas que ele tinha chifres, como você pode ver, apenas que ele era quadrado e levado por argolas laterais quando fosse transportado, e nisso todos eles estão idênticos aqui.
esse altar ficava bem na porta do Santo dos Santos. Depois dele estava só o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E era ali então que você teria Arão ou outros sacerdotes queimando incenso diariamente ao Senhor. Também na continuação do capítulo 30, nós temos a bacia de bronze, que era uma bacia que ficava também do lado de fora da tenda da congregação, e nela os sacerdotes se lavavam para oferecerem sacrifícios. A constante necessidade de limpeza cerimonial aponta para a fragilidade dos sacerdotes. A ideia de que Arão precisou de um sacrifício de oferta pelo pecado por si, depois de um holocausto, depois de um carneiro da consagração, e depois ainda precisava se lavar o tempo inteiro, mostra que tanto ele, quanto seus filhos, quanto todos os sacerdotes da antiga aliança eram insuficientes, eram provisórios, eram imperfeitos, e nós precisávamos, portanto, de um sumo sacerdote superior, que Hebreus, que já estudamos o ano passado, nos aponta que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos maiores detalhes dessa bacia. Alguns a desenham em 2 estágios, como se a água de cima fosse escoar para a água de baixo, para a parte de baixo, e assim ficava recolhida a água sem fazer muita sujeira, tendo em vista que esse móvel ficava no chão mesmo ali. Se essa água caísse no chão, ia ser um barro que só. Então essa é uma possibilidade, mas nós não temos maiores informações a respeito disso. O que é interessante é que esse tipo de compreensão nos ajuda a entender algumas passagens bíblicas, como por exemplo lá no Salmo 26. Lá no Salmo 26, nós vamos encontrar Davi falando: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Davi está pegando por empréstimo a figura de alguém que lava as mãos na bacia de bronze para poder adorar a Deus e oferecer sacrifícios no altar do holocausto. E ele, que não é sacerdote, diz que vai lavar as mãos na inocência para poder cantar louvores em volta do altar. Então isso nos ajuda a entender como foi que Davi, vendo os utensílios do tabernáculo, escreveu o Salmo 26. Finalmente, nós temos na parte final do capítulo 30 as recomendações de Deus para o óleo da unção e para o incenso sagrado. Esse óleo não podia ter a sua composição química copiada por ninguém. Ele era um óleo para ser usado para a unção dos sacerdotes, e esse óleo tinha uma receita que Deus deu e ninguém podia copiar. E da mesma forma acontecia com o incenso. Isso que você está vendo aí são algumas pedrinhas de incenso. Você sabe que eu tenho família no Oriente Médio e eles mandaram para mim esse incenso. Não é idêntico, nós não temos como comprovar aqui as substâncias todas, embora tenham seus nomes dados aqui, é meio difícil ser preciso nisso. Mas esse não é um incenso idêntico àquele que era usado para queimar no altar. No entanto, é um incenso extremamente cheiroso. Ele está dentro de um saco plástico e eu não tive coragem de tirar ainda, mas toda vez que eu mexo nesse saco plástico para colocá-lo num lugar ou outro aqui do meu escritório, o cheiro que sai é uma delícia. E as pessoas lá no Oriente Médio usam isso para se perfumarem e colocam dentro de um fogareirozinho pequeno, e a fumaça que sai, eles entram com aquelas roupas grandes por cima e deixam a fumaça ficar por dentro da roupa, e quando saem os homens inclusive, estão muito cheirosos com isso. Alguns dizem que esse incenso é comestível. Uma pessoa da minha família tentou comer, mas passou mal. Mas o fato é que isso nos dá uma boa ideia do que seria o incenso queimado no altar do incenso. Uma pedra que é feita com a resina de uma planta, ela é descascada e a planta libera uma seiva, e essa seiva é endurecida e colocada nessas pedras, e então você pode triturar essa pedra, fazer um pó e queimar. Era isso que era feito no altar do incenso. Então você tem aqui mais algumas orientações para nos ajudar a entender essas páginas destes capítulos do Êxodo, onde nós temos muita coisa escrita, mas quase nada para nos ajudar a ver. Com essas ilustrações eu espero ter ajudado você a ver o modelo que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, para a construção do tabernáculo. Eu espero que isso ajude você. Você vai ver, eu espero também, o quanto isso alimenta a nossa compreensão dos próximos capítulos da Bíblia. E eu espero que você tenha um bom estudo,
e que Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra aqui para continuar, se Deus quiser. Até lá.